Olá pessoal, meu nome é Leonardo Tenan. Hoje eu vou dar uma aula para vocês de preposição de lugar, prepositions of place, e nós vamos falar das preposições in, on e at. Aqui eu tenho um desenho de um funil que vai ajudar a gente a entender a ideia de como usar essas preposições. Temos uma parte mais ampla e uma parte mais fechada, mais específica. Então vamos dividir ele em três e nós vamos pôr in, nessa parte mais ampla, on, onde começa a fechar um pouco mais, e o at, nessa parte bem fechadinha do funil. Então vamos entender o conceito de in. In vem da palavra inside, do lado de dentro. Então, por exemplo, eu estou do lado de dentro da casa. Hi, I'm inside the house. Quando nós pensamos num mapa, e você tem um pontinho dentro desse mapa, é a mesma situação, você está dentro de uma certa área. Então, quando nós pensamos em continentes, por exemplo, continent, no nosso caso, I am in North America. O mesmo vai ser usado para country, países. Então, I'm in Canada. City, I'm in Toronto. Neighborhood, quer dizer bairro. Neighbor é vizinho, neighborhood, vizinhança ou bairro. Um exemplo de um bairro de Toronto é Chinatown. I'm in Chinatown. Em Toronto nós temos também o que nós chamamos do GTA, que é a Greater, no sentido de maior, Toronto Area. Toronto tem mais ou menos esse tamanho, e nós temos cidades grudadas em Toronto que são consideradas essa Toronto expandida, essa Toronto maior. Então, quando se fala em GTA, se fala em Greater Toronto Area. Agora vamos ver a preposition on. On traz o conceito de superfície. Então, uma coisa sobre a outra. Por exemplo, I write on the board. Eu escrevo sobre a lousa. Se eu pegar meu apagador, a tinta vai embora. A gente vai usar esse mesmo conceito para a rua. Então, você caminha sobre a rua, certo? Os carros também, você dirige sobre a rua. Então você usa a preposição on para ruas, avenidas. Então, streets. Street, avenue, e os derivados. Por exemplo, I am on Young Street. O at, ele é o mais específico de todos, então vamos pensar nele como aquele pontinho que a gente falou do mapa no começo. Então, numa rua, você tem prédio, casa, escola, por exemplo. E cada uma dessas casas, desses prédios, tem um número. Então aqui, por exemplo, vai ser número 7, aqui é o número 13 e aqui é o número 25, aqui na escola. Então se você vai dar o endereço da escola, que fica, por exemplo, na Young Street, que nem nós estávamos falando, você vai falar I am at 25, Young Street. Em inglês nós usamos o número antes do nome da rua. Esse 25 pode ser substituído pelo que é o prédio. Então, o prédio é a escola, o número 25 é a escola, a school. Então você pode falar I am at school. Deixa para lá para a parte de baixo, que você não está dando endereço.
E se te ligam, você fala, where are you? Onde você está? I am at school.